Bom dia, bom dia, bom dia. Sábado por aqui. Vamos hoje. Esqueci de novo, né? Eu sempre esqueço, gente, como é que escreve o título. Eu sempre esqueço de escrever o título antes. Ai, que absurdo, né? Enfim, vamos hoje para a nossa 7ª live. Então, nós estamos na live 7, Caminhos da Sabedoria. Sabedoria. Vou enviar aqui e depois que eu enviar eu vou fixar, que aí pelo menos vai ficar aqui fixadinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando. Eu vou aproveitar aqui para enviar, né, a live para as últimas pessoas, aquela mesma historinha de sempre. Vou mandar aqui hoje para todo mundo que estava por aqui. Bom dia, como é que tá? O que vem acontecendo com vocês aí ao longo dessa semana que a gente vem conversando todo dia? Quero que vocês escrevam, não só aqui agora na live, mas também nos comentários depois que eu salvar a live. Queria que vocês interagissem mais lá comigo para que eu pudesse usar as dúvidas de vocês, talvez para fazer algum vídeo, para a gente conversar um pouco depois. Então é muito importante que a gente traga tudo isso que a gente vem aprendendo para a consciência, que a gente traga isso com mais discernimento, com mais carinho mesmo no coração, para que a gente vá escolhendo aos poucos como que a gente vai proceder no nosso dia a dia. Então, você que entrou aí, já vai mandando para as pessoas que estão lá no seu direct, né? Eu já fiz isso aqui no meu. Hoje é sábado. Bem-vinda, Ana Cláudia. Provavelmente as pessoas vão dormir até um pouquinho mais tarde. Espero que a gente tenha uma boa presença, mas é normal que entre menos gente hoje, porque hoje é sábado e as pessoas acabam dormindo até um pouco mais tarde, né? Então, vamos lá. Ana Cláudia já pode ir convidando aí alguma pessoa do seu direct para vir para cá com a gente, porque hoje a gente vai falar uma coisa muito legal, a gente vai fazer uma correlação muito legal, né? O Provérbios 7 é uma advertência contra a mulher adúltera. Então, quando ele fala para o filho, para ele ter cuidado com a mulher adúltera, e ouvir os mandamentos e trazer a sabedoria e trazer o discernimento, na verdade o que ele está fazendo é trabalhar a mente que está distraída, chamar você para a presença da mente que está em caos. Então, quando eu faço essa advertência, né, a gente vai ver bastante isso aqui hoje. Ele vai falar com essa mente caída, carente, com essa mente que está mais distraída ali no meio da confusão, no meio do caos. Então, a gente vai trazer essa sabedoria de te trazer de volta para o eixo, de te trazer de volta para a presença. Bem-vinda, Irani, para que você traga consciência para o seu dia. E a gente vai ver bastante isso aqui hoje, tá? Bem-vinda, Valéria. Tudo bom, fofa? Sofá da Fofa. Gente, a Fofa tem um canal muito legal no YouTube, onde ela se intitula A Fofa e ela faz entrevista, então é muito legal, tá? Então hoje a gente vai ver esse arquétipo da sedutora, esse arquétipo da prostituta, né? Como sendo o arquétipo que te pega pela sedução, daquilo que te promete vida e alegria instantânea, prazer e alívio imediato. A gente vai trazer isso à tona, mas lembrando que a gente já viu nos capítulos anteriores que tudo que traz esse alívio imediato, esse alívio da dor imediato, ele cobra com a sua paz, com a sua identidade um pouquinho, logo ali na frente. Então, quando a gente busca um prazer imediato, quando a gente busca só a reclamação, bem-vindo, Yuri. Quando a gente busca essa dopamina barata, na verdade, o que a gente encontra ali é uma paz instantânea, porque ele traz a dopamina rápida e isso
melhora a gente instantaneamente, mas logo depois ele vai cobrar com a nossa paz, ele vai deixar uma culpa. Então, hoje, vamos ler isso daqui sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum... Vamos nos despedir de tudo aquilo que a gente aprendeu. Bem-vindo, Alan. Vamos nos despedir de tudo aquilo que a gente aprendeu para que a gente traga hoje para a consciência. Bem-vinda, Letícia. Quantos anos? Tudo bom? Então, para que a gente leia Provérbios hoje sem culpa, para que a gente leia, para que a gente não se culpe, não julgue ninguém, né? Porque é muito importante que a gente vai ver bastante isso aqui, tá? Pra gente entender que quando a gente tá com a mente distraída, bem-vinda, Paula, meu amor, tudo jóia? Amiga amada. A gente vai ver que quando a gente tá com a mente distraída, quando a gente tá com a mente ali no caos, sobre isso tudo, todas as nossas escolhas, elas vão ser influenciadas pelo nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Então, a gente vai agir com emoção. A gente perde a razão. E a gente vai ver muito isso aqui hoje. E a gente vai ver como muita gente se comporta, né? E você vai se enxergar muitas das vezes nessa escolha emocional. E aí a gente vai lembrar, nesse momento, da sabedoria, do discernimento e das escolhas diárias. Porque o que a gente precisa fazer é trazer essa escolha para o nosso dia, né? Para que a gente enxergue isso como um caminho, como um direcionamento, tá? E hoje é uma advertência contra a mulher adúltera. E aqui a adúltera a gente vai usar não só para a prostituta, para a mulher adúltera, mas a gente vai usar isso aqui como sendo um arquétipo de sedução. Tudo aquilo que te seduz e que te coloca num lugar onde você não quer estar, mas por você estar ali com a mente embaralhada, impulsiva naquele momento, você acaba seguindo por esse caminho e na maioria das vezes depois vai vir a culpa, vai vir o arrependimento e a gente vai tratar isso ali na frente, tá bom? Então, meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Isso aqui é uma coisa que ele vem trazendo isso todo dia à tona pra gente, né? Guarde as minhas palavras, ouça o meu conselho. Então, esse aqui é um livro de aconselhamento. E a gente tem que prestar atenção nesses conselhos, porque ali na frente a gente vai ver que eles são extremamente necessários, tá? Então, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Quando eu li isso aqui, o Alan tá aí comigo desde o primeiro dia, parece até que a gente está repetindo, né, um versículo, porque ele acaba falando a mesma coisa. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-a aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. E aqui, quando ele fala, eles o manterão afastado da sua mulher imoral, né? Traga os seus familiares, é justamente isso. É a pessoa que te coloca num lugar de segurança. É a pessoa que te ajuda nos momentos que você precisa. Então, para quem você liga quando você está no seu caos interno? Para quem você procura quando você está desesperado, para você não ficar sozinho? Porque a gente precisa de alguém. O ser humano, desde a época das cavernas, é um ser que ele aprendeu a viver em sociedade. Então, ele precisa dessa estrutura de sociedade, dessa estrutura de família. Então, por mais que você tenha problemas na sua família, você tem que aprender a entender os problemas, se livrar dos problemas tóxicos, mas você precisa ter um ambiente seguro. Você precisa ter uma pessoa que você procure, uma pessoa que te traga luz, para que você transcorra melhor os caminhos da sua vida, entendeu? Então você precisa ter esses valores guardados dentro de você que vão te aliviar da tentação.
Então, muitas das vezes, esse chamado sedutor para algo fora de quem você é realmente na sua identidade, eles vão chegar. E para que você consiga dizer não a eles com o seu lobo pré-frontal, que é o lobo da consciência, você vai ter que estar com tudo isso muito organizado dentro de você. Porque as pessoas que vivem no caos, elas têm essa dificuldade de trazer o racional. Elas acabam agindo pela emoção. Porque na hora da crise, você não consegue ter a sabedoria que a gente aprende. Você só vai conseguir ter a sabedoria que a gente aprende quando você consolidar dentro do seu coração, dentro aqui, ó, né, formatar o lobo pré-frontal para que você haja segundo os seus conhecimentos, a sua sabedoria e o seu discernimento. E por isso, volto a falar, como eu falo todo dia, a gente está aprendendo isso em doses homeopáticas todo dia, um pouquinho. Para que a gente traga essa prevenção emocional, para que a gente traga essa construção interna antes da gente cair no gatilho. Ontem eu gravei um vídeo que deve ir hoje, que fala justamente sobre isso, sobre o quanto o gatilho não é o estopim. Porque se você tem ali alguma coisa que te engatilha, mas você está bem estruturado emocionalmente, o gatilho ele vai passar. Você vai perceber o gatilho, você vai enxergar esse teu familiar, essa tua situação no emprego, no relacionamento, como um gatilho. Você vai enxergar que aquilo ali pode te fazer um mal, mas você vai trazer a consciência, você vai trazer ao raciocínio, a sabedoria. Bem-vinda, Josi. E você vai conseguir ter o discernimento de escolher o caminho certo. Então, é muito importante que a gente internalize esses princípios, porque são eles que vão cuidar da gente na hora da emoção. Então, muitas das vezes você pode lembrar que você já pode ter passado por isso, de uma hora em que o ambiente esquenta, de que a coisa fica mais agitada, fica mais agressiva, você acaba perdendo o controle. E você perde o controle porque você não internalizou essa construção da sabedoria dentro de você, esses mandamentos que você escolheu para a sua própria vida. E aí volto a dizer, sem preconceito nenhum, não precisa ser esse mandamento que está escrito na Bíblia se não é o que você acredita. Segue o que você acredita, mas internaliza o que você acredita dentro do seu coração, para que você venha a agir no momento de emoção segundo aquilo que você acredita, que traz paz para o seu coração, mesmo depois do que isso acontece, né? E lembrando disso, quando a gente está na crise, quando a gente está no calor da emoção, no calor da briga, o que vai querer aparecer é o seu lado emocional. E o lado emocional, ele é mais irracional. Ele trabalha no ataque ou fuga, né? Ou você ataca, ou você paralisa, ou você foge. Esse é o nosso sistema límbico, é assim que ele age. Acho que minha lente está bem embaçada. Ele age no nosso comportamento mais primitivo. Basta você olhar para a natureza, basta você olhar para um animal. Então, muitas das vezes você encontra um bicho, até a barata, que eu tenho horror a ela, né? Quando ela te vê, ela paralisa, ela para. E depois ela corre. Ou ela voa para cima de você. Então, qualquer ser, por mais irracional que ele age nessa emoção. Ele age segundo os princípios que ele aprendeu, segundo as trilhas neurais que foram desenhadas dentro do cérebro. E o que a gente precisa, e por isso eu botei ali ontem um texto que você pode viver dentro de uma vida plena com a bipolaridade, porque se você aprender esses princípios, se você internalizar esse conhecimento, bem-vinda, Regiane. Se você conseguir internalizar isso dentro do seu coração, no momento da emoção, o que você vai trazer é a palavra de consciência. O que você vai trazer é o comportamento que está registrado no lobo pré-frontal. O TDAH, a bipolaridade, eles vão ter uma demora maior nessa estruturação do lobo pré-frontal. A não ser que a pessoa tenha sido muito bem treinada, né? Bem-vinda, Genô. Tenha sido muito bem treinado, frases belas, não é seu nome.
A não ser que a gente seja muito bem treinado no nosso emocional, que a gente internalize muito esses conhecimentos, muitas das vezes a gente vai se perder. Então, é muito bem-vinda, Patrícia. É muito importante que a gente guarde esses princípios no coração. E por isso eu falo, não é chegar aqui na live, escutar o que eu tô falando, ai, que bonitas palavras e ok, vida que segue. Não. É você internalizar o que a gente está aprendendo. É talvez até você ouvir isso aqui, alguns trechos depois de novo. Porque você ouvindo isso, internalizando, isso vai formando seu comportamento consciente. E quando você busca esse comportamento consciente todos os dias, você cria uma nova trilha neural que vai fazer com que você consiga, no calor da emoção, ter o comportamento por essa nova trilha neural que a gente está fazendo. Então, o grande segredo da vida plena, com a depressão, com a bipolaridade, com o estresse, com tudo que acontece na sua vida, com todas as coisas sedutoras que vão querer te levar para onde você não quer. Bem-vinda, Prosas na Varanda, bem-vinda, Lígia. Tudo isso é o quê? São essas novas trilhas neurais que a gente vai formar e que a gente vai passar a, na emoção, usar essas novas trilhas neurais e morais, né? Que é por isso que eu falei que existe sim a vida plena mesmo com a bipolaridade. É difícil? Claro que é difícil. Você tem que ter um bom psiquiatra, você tem que ter um bom acompanhamento, você tem que estar com a sua medicação muito regradinha, mas você também precisa cuidar de todo esse seu emocional. Porque muitas das vezes, também aparece isso nesse vídeo, né? Acho que já tem mais até um outro vídeo no YouTube meu que fala sobre isso. As coisas, a crise não vem de repente. A crise, ela vai se acumulando, é como se fossem pequenas gotas d'água num copo. E a gota d'água vai caindo, é tão pequenininha que muitas das vezes você nem percebe e passa por cima dela. Mas na hora que o copo enche, que cai a última gota, transborda, que é o gatilho. E se você não tá com essa trilha neural da sabedoria, do conhecimento, do discernimento muito bem estruturada dentro do teu cérebro, né, dentro da sua consciência, para que você haja dessa forma que você quer agir, mesmo usando o subconsciente, porque o subconsciente é o quê? Nada mais é do que essa nova trilha neural que a gente fez. Então é isso que a gente precisa estar atento, tá? Então chame, você é minha irmã, diga a sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Então, se você tem uma amiga, né, como eu tenho a Paula, quando eu tô num momento que, ai meu Deus, e agora? Eu vou pra direita, vou pra esquerda, vou pra frente, vou pra trás, paralisa, o que eu faço? Eu ligo pra Paula. E a Paula me traz a consciência daquilo que eu preciso me lembrar, porque eu também esqueço. E todo mundo esquece. Muitas das vezes você se perde dentro dos problemas e você não sabe exatamente como você vai agir. E é nessa hora que você precisa ter quem? Uma pessoa de confiança, que você possa ligar e que você possa pedir ajuda, e que nessa pessoa você confie, que ela não vai usar a sua fragilidade contra você. Isso é uma coisa muito importante que você tem que guardar dentro do seu coração. Nem toda pessoa que é sua amiga, nem toda pessoa que está perto de você, ela quer o seu bem. Às vezes até quer no consciente, mas por alguma razão no subconsciente, no momento de fragilidade, ela pode te desviar do teu caminho. Então presta muita atenção no seu ambiente, nas pessoas que te cercam, nas pessoas que andam perto de você, tá? Porque nesse momento de vulnerabilidade, é muito importante que a gente tenha isso daqui, e esse é o lugar do bipolar em crise, do depressivo, do ansioso no momento da ansiedade extrema. Ele nada mais está do que vulnerável. E o que você precisa nessa hora é ter uma pessoa de confiança que te diga, opa, para. E você precisa confiar nessa pessoa e escutar essa pessoa. Por isso que não pode ser qualquer um. Por isso que você tem que saber muito bem quem você vai escolher e você tem que treinar muito bem essa pessoa. Eu tenho um e-book escrito ali, que é um e-book de treinamento de acompanhantes, digamos assim, né? Ele vai treinar a pessoa que vai conviver ao seu lado da maneira que ela vai ter que agir em cada tipo de crise. É isso que é muito importante.
Então, se você mora com um familiar que usa a sua crise, a sua depressão, a sua mania, a sua bipolaridade contra você, não é esse bipolar que vai te ajudar. Não é esse familiar que vai te ajudar. O familiar que vai te ajudar é aquele que entende. E aí você vai precisar, chamar ele para conversa, para o entendimento. Entendeu? Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Olha como a perversão chega. E é isso que muito familiar faz. Muitas das vezes ele te vê numa posição vulnerável, ele te vê numa posição sem juízo ali, porque você está desligado da sua razão. E como ele também tem os problemas internos dele não resolvidos, porque é isso que acontece, pessoas machucadas machucam os outros. E quando a gente fala que feridas machucadas viram cicatrizes e que cicatrizes curam, o que a gente quer trazer à consciência é exatamente isso. Pessoas machucadas vão te machucar. E é dessas pessoas machucadas que você precisa se afastar. Não é, Paula? A gente conhece esse tipo de gente bastante, né? Porque quando você está nessa vulnerabilidade emocional, quando você está depressivo, quando você está numa crise de mania, na verdade tem toda uma carência interna que vai sair ouvindo quem se aproxima ali com palavras bonitas. E é nessa hora que a adúltera, o sedutor, a dopamina rápida, ela vai te captar facilmente, ela vai te levar com muita facilidade. Então aqui, presta atenção que a gente vai ver aqui, que é o rapaz inexperiente. Não é o rapaz mau. Não é o rapaz, o ímpio. Quem que tá aqui? É o vulnerável. É o inexperiente emocionalmente. É que não aprendeu a ter sabedoria, para ter discernimento, para fazer as melhores escolhas. Ele não vai chamar esse cara de mau. Então, quando eu falei no vídeo que eu amo os bipolares, é porque eu não enxergo eles essencialmente. E óbvio que no meio deles terão essas pessoas que têm uma tendência um pouco mais psicopática, um comportamento mais psicopata, sem empatia ao próximo. E aí é independente se essa pessoa é bipolar ou não é bipolar. A gente precisa fazer essa distinção. O que a gente vê na maioria são pessoas ingênuas, são pessoas que sofreram demais, são pessoas que trouxeram essa carga para a vida delas, tanto que elas abriram essa genética da bipolaridade. Porque se você tem um familiar bipolar, se você tem um familiar autista, se você tem um familiar TDAH, você tem essa genética. Mas o que vai fazer essa genética vir à tona ou não é o ambiente que você vive. São as coisas que acontecem na sua vida que vão sendo armazenadas dentro de você, armazenadas em pequenas gotas dentro desse copo d'água, até que uma hora vem uma coisa maior, vem um gatilho e isso tudo explode. E vem a bipolaridade com isso. Então, por isso eu falo que isso aqui é um manual de criação de filho. Porque você apruma o pensamento da criança desde cedo. Você aprende como agir com essa criança. Nunca repreendendo ela na frente das pessoas. Nunca destruindo uma criança emocionalmente, dizendo que ela só tem 2 neurônios, o tico e teco, ou que ela é um carro enguiçado, como aconteceu comigo, ou dizendo que ela só abre a boca para falar besteira. Você destrói o emocional de uma criança e ela vai carregar isso para sempre na vida dela, nas células. Porque essas dores, elas vão sendo marcadas nas células como cicatrizes, como feridas. E muitas das vezes, ela não tem ninguém que cure essa ferida interna dela. E essa ferida vai machucar outras pessoas e vai machucar até ela mesma. Então, são as pessoas que andam sem rumo na noite, né? São as pessoas que ficam perdidas pela vida procurando coisas e nunca encontram, ficam sempre em busca. Então você vê pessoas que estão sempre buscando, sem rumo, sem direção, porque elas não aprenderam a ter essa direção. Para quem tá entrando aí que nunca entrou na minha live e vê aqui minha árvore de Natal, eu não sou louca não, tá, gente? É porque quem tá me acompanhando aqui sabe que eu tô com um problema sério, porque eu guardo a minha árvore de Natal na casa da minha irmã, a casa da minha irmã tá em obra, e eu não tenho onde colocar a minha árvore de Natal. E tá cheio de caixa de Papai Noel aqui, porque eu sou a louca do Papai Noel.
Então eu estou usando a minha árvore aqui para o cenário com vocês, porque eu gostei aqui desse cantinho, tá? Então, quando ele usa esse sem rumo, né, o jovem sem juízo que vinha pela rua, na verdade é essa pessoa que não está com a sabedoria correta, que não está com discernimento, que está com uma confusão interna. Então é essa confusão interna que a gente vai ver que é a pessoa que está sem o discernimento. E a gente vê muito isso ali, né, Alan? Como a gente vê isso, né? Então, essa confusão interna vai te colocar para andar sem rumo. Você não vai saber para onde você está indo. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso que a gente tem que ficar atento, né? Eu agora na minha viagem, bem-vinda Lilian, teve um momento que teve ali uma confusão e alguém falou assim, mas não sei o que, pra que você quer ficar na fila do primeiro carrinho, no caso, né, da montanha-russa? Ela demora muito mais, qualquer lugar serve. E aí uma amiga minha que eu gosto muito e que é muito calma, muito tranquila, então ela sabe trazer a razão, porque ela é calma, ela pensa antes de responder, e isso é muito importante. Ela falou assim, na minha vida não existe qualquer lugar, na minha vida não existe qualquer coisa. Eu escolho onde eu vou estar, eu escolho o que eu quero para minha vida. Então isso é o quê? É sabedoria, isso é discernimento, isso é trazer o seu conhecimento à consciência, é não deixar você agir. Bem-vindo, Robertinho. Hoje eu não pedalei, você também não foi, né? Porque tá chovendo, né? Ai, doida para pedalar. Então é trazer isso à consciência, porque essa confusão emocional que muitas das vezes o depressivo, o bipolar, o TDAH e algumas pessoas com emocional abalado, tá de serviço. Esse é o melhor piloto que o Corpo de Bombeiro tem no Brasil. Se um dia você tiver qualquer problema, espero que você não tenha, torce para ser o Robertinho, pilotando o helicóptero que vai lá te salvar. Sou fã mesmo. Sou muito fã do meu amigo. Então, essa confusão mental que o depressivo vive, que o ansioso vive, que a pessoa que deseja o mal para o próximo fica ali nessa confusão, com o rancor, com a mágoa, isso é terreno fértil para obra ruim, terreno fértil para pensamentos ruins e que vão te jogar cada vez no buraco mais embaixo, porque você vai fazer escolhas piores, comportamentos piores. E o que a gente está fazendo aqui diariamente é trazendo você à consciência das suas escolhas, entendeu? Então, quando ele fala, vinha ele pela rua, como é que ele estava? Eu vi um inexperiente no meio dos jovens, um rapaz sem juízo, um rapaz sem sabedoria, sem discernimento, que não traz a consciência do momento presente para fazer as melhores escolhas. É isso que ele está escrevendo aqui por trás. E próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. E a gente vai olhar. Bem-vinda, Mimi, que bom que você veio. E a gente vai olhar essa mulher aqui, né? Vinha ela, ele vinha próxima à esquina da certa mulher. A gente vai usar essa mulher adulta, essa mulher sedutora, como todos os prazeres que te seduz e te distrai. Bem-vinda, Ari, minha amiga amada. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. E aqui, ó, você pode olhar como se fosse essa escuridão que a pessoa vive no momento depressivo, onde ela tem dificuldade para fazer as melhores escolhas, onde ela perde o poder de discernimento porque ela está confusa, porque ela está num caos interno. E aí você acaba se deixando levar por aquela pessoa que você achou que ela tinha que vir te salvar e ela acabou te agredindo. Bem-vinda, tá de plantão aí, ó, tá de bobeira sem atendimento? É o arquétipo da sedutora. Olha como é que ela é descrita, ó. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, sedutora, cheia de astúcia no coração, maldosa. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita.
Quem é esse aqui, ó, que fica à espreita em cada esquina? São as tentações. É a dopamina barata, é o sexo barato, é a droga, é a bebida. É tudo aquilo que te distrai no momento em que você tá no caos. Bem-vinda, Carla. Então, quando você tá com esse caos interno, com essa confusão interna, você não consegue enxergar a luz, como a gente viu, acho que ontem ou ontem. A importância de você ter a luz para te guiar. E aí, quem é essa luz? É alguém da sua confiança. É aquele lugar seguro, que pode ser a sua terapeuta, que pode ser uma melhor amiga. E voltando, cuidado com essa amiga e cuidado com a terapeuta também, tá? Porque nem só porque ela é terapeuta, ela vai trazer para você os melhores conselhos e as melhores escolhas. Porque talvez ela também esteja perdida e confusa. Então, até isso, você vai ter que ter sabedoria e discernimento para se encontrar nesse lugar. Até em quem vai te ajudar, você tem que ver se realmente ela está te ajudando. Porque essa prostituta, nós já temos inclinação para aquilo que é do mal, coisas desse mundo. Daí a vigilância constante. Porque muitas das vezes não é que a gente tem tendência para o mal. É porque, na verdade, a gente acaba... Essas coisas são muito sedutoras. O mal, ele é muito sedutor. O mal, ele é envolvente. O mal, ele vem vestido como uma prostituta provocativa. O mal, ele vem envolto numa coisa bonita. E se você não tem a sabedoria, o discernimento, você não enxerga através dessa coisa bonita. E por isso a importância da vigilância constante. Principalmente a pessoa que está nesse caos, ela precisa estar mais vigilante. Isso é cansativo. Essa hipervigilância, essa coisa... E geralmente quem é essa pessoa? É aquela criança que apanhou muito da infância, que foi abusada, que foi maltratada, que não teve um carinho. Por quê? Porque ela não sabia de onde podia vir a próxima pancada. Então ela estava sempre hipervigilante, sempre atento a quem ia ou não ia fazer mal a ela. Foi essa criança que cresceu dessa forma, nesse hangover. Por conta do hangover aqui, a gente vai olhar como uma ressaca. Então, ela ficou o tempo todo nessa hipervigilância porque ela não sabia de onde ia vir o próximo ataque. Então, é assim, Mimi, que a pessoa vive dentro de um ambiente de pessoas que estão sempre ali provocando. Você não sabe de onde o próximo ataque. Então, você está sempre em hipervigilância. E essa hipervigilância te bota nesse lugar de hangover, nesse lugar de ressaca, nesse lugar de você tá cansado. Entendeu? Onde é o lugar? É o lugar que você cansa. Porque essa sedução, essa prostituta, o mal, o perverso, ele vem muito bem embalado. Ele é invasivo, ele é penetrante, né? Ele é barulhento, ele te chama atenção. E você precisa trazer isso à consciência todos os dias. Porque a gente está olhando aqui essa adúltera, né? Como se a gente olhasse arquétipo. Arquétipo é aquilo como se fosse revestido, é o que tem por trás daquilo dali. A gente vai estar com esse arquétipo dessa situação que vai invadir os seus limites emocionais. Que não vai respeitar o seu ritmo e as suas escolhas. Por quê? Porque você está em hangover, porque você está num caos interno. E aí você está agindo sobre emoção e não sobre a razão. E a gente lembrar que nem tudo que vem com um invólucro bonito, com um invólucro sedutor, ele é seguro. E ele pode te trazer a paz, a perda da sua paz. E não perca, nunca fale em perca, pelo amor de Deus. Quem anda comigo não pode falar perca, tá? Então a gente tem que estar muito ligado nisso, né? Então ele vinha pela rua, a mulher veio então ao seu encontro vestida, ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Ou seja, eu tenho tudo que você precisa. Vem comigo, eu vou te dar prazer, eu sou sedutora. Eu vou te dar prazer rápido. E aqui quando ela oferece, olha aqui, ó.
Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Olha que delícia. Ó, você já vai ali na sedução, ó. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois meu marido não está em casa. Olha aqui, ó, escondido. Tudo que é proibido desperta quem? A noradrenalina, a dopamina, ó, que te traz o prazer para fazer aquilo ali. A dopamina, como muita gente falou, ela não é o neurotransmissor que vem quando você faz uma coisa muito boa. Ele é o transmissor que ele vem antes. Então o pessoal fala em dopamina, jejum de dopamina. O jejum de dopamina é você se livrar disso que causa essa sedução, porque essa relação secreta desperta a dopamina, desperta a curiosidade. Ela te traz a motivação para fazer o que é errado. E se você não tem a sabedoria, se você não tem o discernimento, é ali que você cai. É ali que o seu emocional, você baixa aqui do lobo pré-frontal, que é o que comanda, e você cai para o emocional, para o sistema límbico. Aquele que age sobre os princípios das trilhas neurais que estão desenhadas no seu cérebro. Ou ele te paralisa, ou ele te põe no ataque, ou ele te coloca em fuga. Então, é muito importante que você tenha esse discernimento, né? E essa situação dessa dopamina descompromissada, digamos assim, que vai te dar essa vontade de ir, porque é secreto, porque é proibido, isso desperta dentro da gente, vai te dar um alívio emocional imediato, vai te trazer essa sensação de cura, de prazer, de coisa boa, mas não vai te trazer o alicerce. Isso vai mexer com você nessa hora e vai trazer quem para você depois? A culpa. Sim, a culpa. Aquela culpa que você vai carregar dali pra frente. E é como se ela dissesse assim, ó, fica tranquilo. Aqui, eu tô sozinha, meu marido partiu para uma viagem longa e ele tá com a bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Olha como é que é sedutor, olha como é que é envolvente isso. Olha como ele te leva, ó, ninguém vai saber, vamos aproveitar o agora. Sensação de escassez. Ó, é agora porque ele saiu e ele viajou com a bolsa cheia de prata, vamos pra lá agora, a cama tá cheirosa com lençol egípcio, com cheirinho perfumado. Quem que vai? Dopamina vai lá nas alturas. A dopamina fala, vamos, que é quem vai te trazer a motivação, vamos embora, é isso que eu quero. Olha que loucura, a Bíblia é neurociência pura. Olha que loucura, como é que as pessoas demoraram tanto tempo para conhecer a neurociência se ela tá toda escrita aqui. E ela vai estar relatada em vários outros lugares. Um dia eu vou fazer um negócio que dá trabalho, mas eu vou trazer todos os momentos em que a Bíblia e vou comparar ele com a neurociência, porque é incrível. Nesse momento aqui, o que você tem? Ativação dopaminérgica. É essa relação, ó, da queda do lobo pré-frontal e do sistema límbico entrando ali, ó, com tudo. Ninguém lá fora sabe o que acontece aqui dentro. Não existe intimidade com Deus sem se relacionar com Ele. É isso que a gente traz, essa relação aqui. Né? Então, essa decisão feita no pico emocional que vai gerar essa dopamina lá em cima, que vai te dar a motivação para você fazer aquilo ali que é errado. É essa sedução que fala na entrelinha, que fala com o nosso sistema emocional, com o nosso cérebro primitivo e tira a racionalidade. Ah, mas eu sempre vou cair nessa? Não. Como que você não vai cair? Você não vai cair usando a sabedoria que a gente está aprendendo aqui. Para isso eu estou aqui todo dia com vocês, né? Hoje é o nosso 7º dia, então tem uma semana que a gente está aqui junto. A gente vai começar a aprender isso. E como é que a gente vai fazer? Acabou a live? É meditar sobre o que a gente aprendeu. É tentar trazer para você e você se perguntar onde eu estou deixando que seduções me tirem do caminho. Onde eu estou deixando que essa dopamina rápida me leve para onde eu não quero ir e faça eu voltar 10 passos que eu vinha traçando. E você caiu, tudo bem, tá tudo bem. Aproveita a culpa para você meditar sobre ela, onde eu errei. Lembra da resiliência?
Isso vai me destruir emocionalmente, essa culpa vai me colocar lá embaixo. Não tem problema. Eu vou lá pro meu cantinho, pra minha pessoa de sabedoria, pra minha terapeuta, ou pro meu momento interno ali com Deus ou com quem você acredite, e você vai trazer isso à consciência. E você vai meditar sobre isso. Porque você vai lembrar que a sedução, ela sempre vai te conquistando ali, ó, por fora, ela vai te comer pelas beiradas, ela vai te comer pelo que é belo, ela vai te comer pelo que é sedutor. Bem-vinda, Elizabeth. Ela vai trabalhar acima das consequências. Porque nesse momento emocional, você nem vai pensar nas consequências. Então, o que você precisa é ir internalizando isso dentro de você para que fique cada vez mais fácil você fazer as melhores escolhas. Mas isso é um processo, gente. Isso demora anos. Demora anos, é difícil. E sabe o que acontece? Como é difícil e demora anos, como você caminha e você cai, e te disseram lá atrás que você era incapaz. Muitas das vezes você ouviu isso. Ai, você é burro. Meu filho, você não tem jeito. Você não aprende o que eu falo. Olha isso batendo, aquela voz ecoando aqui, ó. Trilha neural sendo criada. Destrutiva. Entendeu? E para você destruir essas crenças limitantes, esses bloqueios que te causaram, isso leva tempo. Porque você pode abrir um desbloqueio, aí você vive sem esse desbloqueio, mas ali na frente você vai ver um outro desbloqueio que te coloca numa outra situação, um outro bloqueio que te coloca numa outra situação. E você vai precisar, nesse momento, de muita sabedoria para seguir e trilhar um caminho que vai levar talvez 1 ano. Talvez 2 para algumas pessoas. Porque talvez você demore um pouco mais, porque você tem o real problema, por exemplo, a bipolaridade, ela precisa ser medicada, né? Que é no caso do que eu trabalho. E se você não acha a medicação correta, o médico correto, você vai ficar ali patinando sobre aquilo ali. Pessoas que pegam um remédio que o médico passou e acham que vão viver com ele para sempre. E vai ficar patinando o resto da vida. E não vai tratar o emocional, e não vai cuidar do sono, e não vai cuidar da alimentação, e não vai cuidar do ambiente tóxico, e não vai cuidar da parte espiritual, e não vai cuidar da parte relacional. Porque são essas pequenas coisas, essas pequenas pérolas que vão fazer com que você venha para a estabilidade. Então é muito importante que você traga isso sempre à consciência. Essa sabedoria sempre à consciência. Porque senão a sedução ela vai te levar. Porque ela é mais fácil, ela dá prazer imediato. E essa decisão feita no pico emocional, se você não tiver uma trilha neural muito bem desenhada com aquilo que você quer e que você mude aqueles seus comportamentos que você trouxe lá de trás, que fizeram te colocar onde você está, você vai cair de novo. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa sempre, você vai chegar sempre no mesmo lugar e você nunca vai sair de onde você está e você vai ficar rodando atrás do próprio rabo, num caos absurdo. E por mais que você consiga sair um pouco, como você sai 1 mês, 2 meses e você não encontra aquilo que você sonhou, você fala o quê? Eu sou burro, eu sou incapaz, eu não consigo. E aí você desiste. E quando você desiste, você volta para a estaca zero. E aí quando você resolve sair de novo, é mais um tempo que você vai demorar. Então, você precisa guardar os mandamentos. E aqui eu estou falando dos mandamentos de Deus, como Ele fala e como Ele nos repreende, mas eu estou falando também dos seus mandamentos. Daquilo que você criou como verdade para você. Você seguir o que o seu coração manda. E para isso você tem que ter ali, como a Animasa falou, esse grau de intimidade com Deus, que vai te trazer essa consciência, que vai te mostrar esse caminho. Então, pessoas que vão te colocar nesse eixo. Porque o discurso sedutor, ele te coloca fora desse momento de consciência. Ele te anestesia. E você acaba seguindo por ele. E olha o que ela fala. Tá tudo bem, ele não tá lá, tá tudo certo, a cama tá cheirosa. O que é isso? É como se você dissesse, tá tudo bem, você normaliza a falha, você normaliza o pecado. E essa coisa escondida, essa promessa de exclusividade, a gente vai estar ali só nós dois, não vai ter problema nenhum porque ele está viajando e ele levou um monte de dinheiro.
isso vai colocando sempre a gente naquele lugar que a gente não quer. Só que a gente só percebe isso depois, porque na hora a gente vai pela emoção das escolhas. E isso vai acontecer em tudo na sua vida. Quando você brigar no trabalho com alguém que está ali com você, quando você se deixar aflorar o emocional para você brigar com alguém na rua. Então, né, Arimasa, numa hora dessa, você vai ter que ter o quê? Muita consciência, respirar fundo e usar tudo aquilo que você aprendeu, por mais que a vontade seja explodir e dar na cara. Talvez em algum momento seja necessário. Vamos abrir aqui uma parte. Né? Essa hora é aquela hora que o vídeo fica transparente e a voz vem lá do fundo. Né? Às vezes isso se faz necessário. Mas a gente vai tentar evitar isso ao máximo. A gente vai tentar trazer a consciência o máximo que a gente conseguir. Bem-vindo, Rodrigo. E é muito importante para a gente trazer isso à consciência, que a gente internalize tudo que a gente vem aprendendo. E eu volto a falar, como é que a gente internaliza? Meditando sobre isso, trazendo a consciência e, mais fácil ainda, transbordando para a vida de alguém. Ensinar isso a alguém. Nem que seja para você, de frente para o espelho. E que talvez no início seja a melhor pessoa para você ensinar. Você mesmo na frente do espelho. E volto a dizer, como eu já disse aqui em todas as outras lives, só quem vai te tirar desse lugar é você mesmo. Respirar muito, muito fundo mesmo. Deus nos puxa pelo fio do cabelo e fala, calma, minha filha, calma, aguenta firme, respira, vem aqui. Ó, a consciência chamando, ó, o lobo pré-frontal te trazendo, ó. Não deixando você baixar ali pro emocional e partir pra briga, né? A Arimasa viu eu viver isso agora nessa viagem. Eu fui testada ali pelo demônio a viagem inteira para eu sair do sério. Teve um momento que eu perdi o controle? Teve, claro que teve. Sempre tem, né? A gente também é humano. Mas eu ia e vinha. Porque o diabo estava ali me testando o tempo todo com o mal. E tudo isso sedutor aqui, ó, essa dose exagerada de dopamina, ela vai desligando a nossa consciência. Ela desliga a nossa consciência. Por isso é tão importante a gente estar sempre atento. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu. Olha aqui agora, ó, como um boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, até que a flecha lhe atravesse o fígado. Como um boi que segue ao matadouro. Como é que o boi segue ao matadouro? Está desligado, a consciência já desligou. O pré-frontal já está desligado. Quem está trabalhando ali é só o emocional. Olha que loucura. Por isso é tão importante você trazer a consciência. E você só vai trazer a consciência quando você internalizar isso dentro do seu coração. Se isso não tiver internalizado dentro do seu coração, se você não aprender a viver isso diariamente, nas pequenas coisas, quando acontecer uma coisa maior, você vai cair como um boi que está indo para o abate. E nesse momento, muitas das vezes não é a maldade, é o teu eu sendo apagado completamente. Saiu você de cena. Você tá ali, ó. Lembra? Tinha um desenho, né? Não lembro qual era o desenho, acho que era o desenho do Tom Jerry, né? Que o Tom botava ali o negócio e o Jerry ia assim, ó, não é? E aí ele ia. É assim. Desliga o racional. E é chato, é difícil, porque para que essa mudança ocorra, você vai ter que estar ali com o seu racional ligado o tempo todo. Porque senão quem vai mandar é o desejo da carne. A sua identidade real, ela some nessa hora. O consciente apaga, vira tudo emocional. E nessa hora você cai no erro, cai na falha. E quando você cai na falha e depois você traz para a consciência, vem a culpa. Ok, a culpa, quando ela vem e que você detona, você diagnostica o erro e vem a culpa, para que serve a culpa? A culpa serve para você trabalhar isso dentro de você, para você entender que você errou.
Porque se você não tem a culpa, é como o psicopata. O psicopata não tem culpa. O psicopata, ele não carrega essa empatia. Ele erra, ele mata, mas ele não sofre. Sabe os meninos que estavam lá na praia e mataram a orelha? Isso não bate dentro deles. Porque tem um grau de psicopatia ali. Não estou falando que os meninos são psicopatas de forma alguma, não estou fazendo um diagnóstico. Mas essa trilha neural que foi desenhada dentro dele, de que quem é menos vale menos, de quem está abaixo não tem valor, de que quem está na rua não precisa viver, é isso que vai fazer com que você não sinta a culpa pelo seu erro. Domínio próprio é uma das principais virtudes que o caráter de Cristo nos mostra. Domínio próprio. É você controlar quem é você. Porque dentro de todo mundo tem coisa ruim, gente. Tem coisa ruim, tem coisa boa. O que a gente precisa é aflorar o que é bom. Bem-vinda, Maína. O que a gente precisa é trazer à tona a nossa verdadeira identidade. E se ela for ruim, um abraço para você, siga o seu caminho. Mas eu acredito fielmente que o ser humano é um ser bom que está mal encaminhado. E que a gente pode tentar trabalhar a maior parte deles, não vou dizer todos, tem uns que eu acredito que realmente não tenham solução e vai viver nessa vida perambulando e fazendo mal para os outros. Vai ser muito difícil você consertar algumas pessoas. Eu acredito que a maior parte da população brasileira está como um boi no matadouro. Tá indo e não sabe nem para onde. Tá indo pro abate e não sabe nem por quê. E são essas pessoas que eu adoraria capturar, que eu adoraria ter aqui perto de mim. Então, se você conhece alguém que tá assim, ó, já encaminha essa live, já encaminha algum vídeo meu mais curto, porque essa live é muito longa e as pessoas não vão ter paciência para assistir. Só quem realmente quer buscar que vai assistir. Mas vai encaminhando pequenas pérolas, pequenas gotas. Porque a pessoa que tá perdida, a pessoa que tá sem reflexo, a pessoa que tá sem uma luz, ela não é má muitas das vezes. Ela só não consegue trazer consciência porque ela não tem sabedoria, porque ela não tem discernimento, que é isso que a gente vem falando aqui ao longo dessa semana inteira. Sabedoria, discernimento. Traz a luz da consciência, bota teu cérebro para pensar, para 10 segundos para respirar. Gente, a vida é essa, é cansativa. Não vai ser para sempre. Bem-vinda, Marcinha, amada. Saudade de você, meu amor. Não vai ser para sempre. É até que você forme essa trilha neural da sabedoria dentro da sua cabeça. A hora que você formar essa nova trilha neural de comportamento, mesmo que você entre no embate, mesmo que você seja seduzido, você não deixa o teu pré-frontal cair. Você não parte pro emocional. Você fica dentro da consciência. Tem gente que só vive dentro da consciência. E isso também, às vezes, é muito cansativo. Existem lugares que a gente chama de ambientes seguros. Esse aqui é o nosso ambiente seguro. Esse aqui é um ambiente onde você pode falar aqui nos comentários o que você sente, que eu vou te ajudar a trabalhar o que você sente. E vai vir um negócio muito legal aí, até o final do mês, que é onde a gente vai ter um convívio muito próximo e a gente vai poder realmente conversar no tete-a-tete, e onde você vai colocar ali, a gente vai transformar aquele lugar num ambiente seguro, onde as pessoas vão uma tentar ajudar a outra, porque na verdade estão todas no mesmo lugar. E lembra, muitas das vezes a pessoa que te machuca não é porque ela é má, ela é desorientada. Ela tem aquela ferida aberta e aquela ferida aberta, ela acaba contaminando todo mundo. É como se essa maldade fosse um vírus. E que se você não combate esse vírus com uma saúde equilibrada, com uma defesa do organismo forte, você acaba passando esse vírus para todo mundo que está em volta. E você contamina todas as pessoas em volta. Viver em constante estado de vigilância é tenso, mas à medida que a gente vai aprendendo, esse processo vai ficando natural. Sabedoria se adquire resolvendo o problema. É exatamente isso. E a cada problema que você vai resolver, você vai aprender com aquilo ali. Por isso que é tão importante, nesse momento da culpa, nesse momento que você errou, se culpa sim. Se culpa. Pessoas transbordam do que ela tá cheia. É exatamente sobre isso.
nesse momento da culpa, traz a culpa para a consciência. Entenda que você errou. Se perdoe, mas não esqueça. Trabalhe isso dentro de você. Trabalhe essa culpa. Por que eu errei? Por que eu fiz isso pro meu coleguinha? Por que eu matei? Por que eu espanquei o orelha? Era tão bom que esses meninos tivessem alguém para dar uma luz na vida deles, porque eles ainda têm jeito, são meninos novos. São adolescentes. Talvez por um pai que não deu limite, um pai que não deu amor, o pai que ensinou que por ter dinheiro você é mais que o outro. Eles têm que pagar, sim, eles têm que pagar, é óbvio que eles têm que pagar. Eles têm que ser penalizados, é óbvio que eles têm que ser penalizados. Porque eles fazem isso, porque quando eles erraram mais novo, papai passou a mão na cabeça. Papai deu dinheiro e aliviou a pena. Papai trocou de escola. Papai foi lá e brigou com o diretor. Papai foi lá e disse, filhinho, fica tranquilo, eles são pobres e a gente tem dinheiro, então a gente compra. Mas eles ainda podem aprender. Eles ainda têm chance de aprender. O que eles precisam? De luz. Seria tão bom que num lugar desse, numa FEBEM, né, trabalhassem esse emocional das crianças e não só penalizasse. A pena por si só já ele está sendo olhado como eles estão sendo olhados. É ser castigado, é ser preso, é ir por um lugar onde eles vão ficar ali trancados. Mas não só isso. Você teria que trabalhar isso de uma forma melhor. Ah, você é a favor da salvação de todas as pessoas, de que o presídio, que só... Não, eu sou a favor de que as pessoas que estão lá dentro do presídio trabalhem, produzam para pagar a própria comida, porque eu não tenho que ficar aqui trabalhando, pagando imposto igual uma danada para pagar vagabundo que está lá dentro. Então eles têm que trabalhar, eles têm que produzir, porque eu acho que é assim que eles vão aprender. Mas tem que ser ensinado a eles sabedoria, discernimento, para eles terem uma chance de novas escolhas. Quantas pessoas que saem de lá se recuperam? Pouquíssimas. O eu dele já está desligado há muito tempo. Há muito tempo. Eles já nem sabem mais quem eles são. A trilha neural desse caminho mais rápido. Quem manda neles é o desejo imediato. Quem manda neles é a dopamina barata. E isso é muito difícil. Então, foi como um boi levado ao matadouro, um servo que vai cair no laço, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custaria a vida. Porque muitas das vezes o erro vai custar a vida da gente. Isso a gente vai carregar isso para o resto da vida. Então, quando eu falo que você tem que usar a culpa para você trabalhar esse seu erro, resolver isso quanto antes, trazer a consciência, bem-vindo Japa, bem-vindo Maurício, trazer isso à consciência, para que você não caia mais no mesmo erro, porque errar é humano, mas repetir o erro é burrice. Vocês lembram desse? Isso é antigo, né? Errar é humano, mas repetir o erro é burrice. Você tem a chance de mudar o seu pensamento, você tem a chance de mudar o seu comportamento, e como que você faz isso? Traz a consciência, usa da sabedoria, usa do discernimento. E como é que você aprende isso? Uma pérolazinha a cada dia, um pouquinho a cada momento. Alguma luz que te ajude a trilhar esse caminho de uma forma diferente. Se afastando de ambientes tóxicos, de pessoas sedutoras, de dopamina barata. Sabedoria economiza dor, gente. Sabedoria economiza dor. E a gente vai ver essa repetição de história é o que acontece o tempo inteiro. Então, hoje mataram o cão orelha. Há um tempo atrás espancaram um travesti aqui no ponto de ônibus. Isso é normal. E se você não trabalha isso nessa sociedade que acha que tudo é normal... E aqui eu vou te falar, o pessoal tá condenando, porque é filho de rico, porque é filho de rico. Gente, não é porque é filho de rico, não. Filho de pobre faz igualzinho. Quanto bandido marginal tem aí roubando, assaltando e matando por causa de celular? Bem-vindo, Herbert. Então, não é porque é filho de rico ou porque é filho de pobre, apenas é um filho mal orientado. É um filho que não teve luz na criação, que não teve amor, que não teve um pai paciente perdendo tempo para educar.
Então não tem a ver se é filho de rico ou se é filho de pobre, se é classe média ou se é classe alta ou se é classe baixa. É apenas uma pessoa que não teve limite. Que viveu dentro de um padrão. E esse padrão já destruiu muita gente. E o legal quando a gente lê isso daqui, o que eu acho bacana quando a gente lê, né? Ele tá mostrando pra gente um monte de gente que cai, de gente que se machuca, de coisa errada que acontece. E a gente aqui lendo isso, é como se a gente estivesse vendo a história da vida pra gente aprender com o erro do outro. A gente traz o erro do outro pra gente analisar. E aí a gente não precisa cair no mesmo erro, porque a gente pode usar esse aprendizado para criar sabedoria, para ter discernimento, para trazer a consciência na hora do emocional e a gente conseguir resolver isso com mais facilidade. E por isso é tão importante essa coisa diária. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Nem se perca em tais veredas. Eu tô te chamando para a consciência. Vem, meu filho. Vem, meu filho, porque isso aqui vai te destruir, porque já destruiu um monte de gente. A gente pode aprender com o erro do outro. Não precisa errar. A gente não precisa errar para a gente aprender. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E aqui o que a gente está falando, ó? O erro, essa pessoa sedutora, a droga, o álcool, as amizades tóxicas, as famílias tóxicas, elas vão te colocar no erro. É um padrão que já destruiu muita gente. Por que não a gente aprender com isso? Por que não a gente não trazer isso para a consciência? Ah, é cansativo? É cansativo. O mais cansativo é ficar nesse lugar aí que você tá o resto da sua vida. Muito mais cansativo é você não fazer nada. Porque você vai estar sempre caindo no mesmo erro. E se você pode trazer isso para a consciência, se você pode mudar isso, vai levar um tempo? Vai levar um tempo. Vai levar um ano e meio, talvez, depende de cada um, depende do tempo que você vai demorar para formar essa trilha neural, depende do investimento que você vai colocar em você. É forte, às vezes dói, né, Herbert? Só que se você não fizer isso, a gente não está falando de 1, 2 anos. A gente está falando de 60, 70, 80 anos, que é o que você vai viver carregando isso aí que está dentro de você. É isso que você quer? É carregar isso para sempre? Ou é trazer isso aí para a sua consciência, para você ter uma vida melhor, para você fazer de uma forma diferente? Para você usar a sua sabedoria, o seu discernimento para consertar um caminho tortuoso. Bom dia, Mari. Bom dia, Fernando. Então, essa sabedoria é o que vai te economizar muito sofrimento. Ah, é cansativo, eu não aguento, eu tô cansada, eu não quero mais. E aí você vai desistir? Desistir não é o caminho. Desistir nunca é a solução. Não existem pessoas que não conseguem. Existem pessoas que desistem. É nesse lugar que você quer ficar? No lugar de quem desiste? Ou você quer ser a pessoa que não, eu vou agarrar nessa luz, eu vou agarrar em quem está querendo me ajudar, eu vou chegar mais perto de você, eu vou andar com você, eu vou estar ali com você todo dia para eu aprender. E talvez demore para alguns 3 meses, 4 meses, para outros 6, para outro 8, para outro 1 ano, para outro 2, que seja. Que leve em 2 anos. Mas você vai ter o resto da sua vida. Talvez eu seja uma das mais velhas que estão aqui e eu acreditei isso. Então, Mari, isso aqui é muito importante para você. Se você só entrou hoje já é o 7º dia. Vale muito a pena você assistir as outras, porque eu estou fazendo toda a leitura de provérbios com foco na saúde mental. Com foco do caos internos que o bipolar vive. E você aprendendo isso, se você teve esse diagnóstico recente, é muito importante que você entenda que existe vida dentro da bipolaridade. Existe vida. Bem-vinda, Beth. Existe vida dentro da bipolaridade. Existe uma vida plena, existe uma vida feliz, acredita? Eu vejo isso. É possível. Dá trabalho. Ah, dá trabalho. Dá trabalho, sim. Não é fácil, não. Mas nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. E ninguém disse que seria fácil.
E a única forma que tem de você sair desse lugar é essa construção diária com sabedoria. E aqui foi muito legal porque a gente viu hoje que ele não botou o dedo no garoto que errou, no boi que foi pro abate. Aqui a gente está considerando, bem-vinda Lidiane. Andréia, você botou Andréia Rocha, você quer que eu te coloque no grupo para ser avisada da live todo dia? A gente tem um grupo, tá? Quem quiser, aqui pode ser que eu me perca e esqueça, mas comenta lá na hora que eu salvar a live o teu nome, diz que você quer entrar pro grupo, porque aí eu aviso todo dia de manhã quando a gente começa a live, tá? Eu não consigo mandar nos grupos de WhatsApp, porque eu já tentei e quando eu vou lá eu acabo saindo da live. Eu vou tentar até entrar em outro celular para mandar do outro celular, vai fazer uma confusão, né? Então, é muito importante que você seja fiel. Ah, já tá? Que bom. Que você seja fiel às suas escolhas, que você seja fiel aos seus mandamentos, que você seja fiel às suas escolhas. E ele te pergunta o tempo todo isso aqui. E é uma pergunta que você vai levar para hoje. Em qual parte da minha vida eu tô vulnerável a ponto de me deixar seduzir pela dopamina barata? A me deixar seduzir pela mulher adúltera? O que eu preciso trabalhar, o que eu preciso escutar, onde eu preciso meditar, em que ambiente eu preciso estar? A Andréia é a Andréia, né? Agora que eu me toquei. Tô falando do grupo que eu aviso aqui, tá? Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, no direct, no Instagram, onde eu aviso que vai começar a live. Em que lugar que eu tô sendo mais vulnerável? Isso aqui vai direto pra você, tá, Andréia? Em que lugar que eu tô errando? Que tipo de comportamento tá me colocando num lugar que eu não saio há anos? E que se eu não fizer alguma coisa por mim, eu já falei isso aqui algumas vezes, ninguém vai fazer. Eu posso estar aqui com vocês esses 30 dias, eu posso estar aqui diariamente, te trazendo caminho de sabedoria, te trazendo discernimento, te ajudando a fazer escolhas melhores, mas eu não vou estar do seu lado a vida toda. Você vai estar sozinho na maior parte da sua vida. E não é a mamãe que me magoou, ou o papai que abusou de mim, ou o tio que me bateu, que vai vir te tirar desse lugar. Talvez essas pessoas continuem feridas e magoadas e não consigam tirar nem elas do lugar ruim onde elas estão. Quem vai sair desse lugar é você, sozinha. Caminhando, passinho por passinho, gotinha por gotinha. Tendo cuidado com essas coisas sedutoras. Porque quando você está numa depressão persistente, uma depressão que não acaba nunca, você está dentro de um cansaço emocional maior até do que do físico, é uma carência, uma vontade que alguém te tire dali, é um vazio. Estou descrevendo alguém aí? Que você sente dentro do peito, por não ter esse cuidado, que faz com que você paralise, com que você não saia desse lugar. E você vai continuar aí se você não fizer por você. É você que vai sair desse lugar caminhando sozinha, passo atrás de passo. Porque é você que vai ter esse cuidado com você. Existirão pessoas que podem te ajudar, eu posso te ajudar, você está aqui mais perto de mim, pode te trazer mais consciência, mas se você não trilhar esse caminho, se você não desenhar a sua própria trilha neural, se você não botar esses mandamentos dentro do seu coração, amanhã você já esqueceu isso tudo. Isso dura 2, 3 dias. Essa empolgação do vou mudar dura 2, 3 dias. Você precisa de alguém que te puxe ali, sim, mas você precisa muito mais ainda de você. Tá bom? Então, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Vamos fazer aquele momento em que a gente fecha os olhos, respira bem fundo nesse momento, contando 1, 2, 3, 4 e expire bem fundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire de novo profundamente. 1, 2, 3, 4 e expire de novo. 1, 2, 3, 4. Traga hoje a sua consciência, a sua mente, qual área da sua vida que você tem buscado esse alívio imediato. Em qual lugar que você está paralisado?
Onde você está parado? E que hoje você aprenda a escolher o que te preserva, o que cuida de você e o que te coloca num lugar melhor. Não apenas o que te excita momentaneamente, não apenas uma dopamina barata, mas aquilo que realmente te constrói e não te distrai para a vida e para o caminho para onde você está querendo ir. Então, Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre cuida de mim. Ele cuida, você está aqui vivo hoje, você está sendo abençoado com esses conhecimentos, com essa palavra. Então, que a sabedoria te proteja no dia de hoje e que a emoção de tentar decidir por você não esteja nesse momento e que você consiga usar da sabedoria que você aprende, do discernimento que você está aprendendo para meditar sobre isso e trazer sempre a consciência do momento presente. Porque o que destrói é tudo aquilo que te distrai. E que a sabedoria te proteja. E que você aprenda a decidir por você com os seus princípios, com aquilo que você efetivamente traz dentro de você. E que vocês tenham um dia maravilhoso. E toda vez que você acender uma luzinha vermelha, que você não a ignore, que você a escute. E que você traga a ela a consciência. Por que eu senti isso no meu coração? Por que eu senti que esse ambiente não é para mim? Por que eu senti que essa pessoa não é para mim? Por que eu preciso me afastar dessa briga? Sempre que isso acontecer, traz isso à consciência e reflete em cima disso, tá? Que vocês tenham um sábado abençoado, um verdadeiro sábado, com muito mais consciência, com muito menos impulsividade, com muito mais sabedoria e discernimento para as escolhas corretas. Lembra que hoje a gente falou o tempo todo sobre saúde emocional, sobre essa sedução que te tira desse lugar onde você quer estar. Então, reflete sobre isso hoje, pensa bastante sobre isso amanhã, sobre isso ao longo desse dia, porque amanhã a gente vai trazer muita coisa boa no Provérbios 8. Esse buraco que ele colocou a gente aqui de achar que a gente está no lugar errado, que a gente é um boi caminhando para o matadouro, amanhã a gente vai sair desse lugar. Então, estejam aqui comigo amanhã. Amanhã a gente vai fazer mais tarde um pouquinho, é sábado, né? A gente merece. Vamos fazer ali mais perto de 8 horas, tá bom? Eu aviso, quem não quiser, escreve lá no grupo. E agora, para vocês me ajudarem, na hora que eu salvar essa live, vai lá e coloca o principal insight de hoje. E se você se sentir seguro, responde lá o que tem te tirado desse sério, tá? Hoje eu vou responder as caixinhas de perguntas que eu coloquei lá, que é o que te desvia desse caminho que você quer, que fala muito a favor disso que a gente conversou aqui hoje. Então, segue lá minhas caixinhas de perguntas que eu vou responder, porque ali vai trazer muito discernimento para a sua vida também, tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês. Agora eu vou para academia. Hoje eu nem botei a roupa porque eu preciso escolher qual é a roupa que eu vou para combinar com alguma coisa que eu vou achar aqui, porque eu tenho que ir fantasiada com alguma coisa de carnaval. Então, levem essa paz no coração de vocês. Tenham um dia abençoado. Esfrega as mãozinhas assim, ó, para aquecer o cérebro e guardar tudo aquilo que a gente aprendeu e fala assim, ó, já é. Hoje eu vou cuidar de mim. Bom dia, meu filho querido, amado. Beijos, minha amiga, também te amo, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Vou terminar essa live em 3, 2, 1. Vai lá e escreve o que você sentiu e o que você viu aqui hoje, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês.